Olá, gente, bom domingo. Hoje nós vamos conversar com o Anderson Valfré, que é ator, é coordenador da intervenção poética Transver Poesia. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o aniversário do Transver Poesia. Fala um pouquinho pra gente como que surgiu o Transver Poesia. Pra quem não sabe, Colagem diária. para quem não sabe, é uma intervenção poética, né, que traz a ideia da reciclagem. As pessoas enviam poemas e elas são colocadas em uma garrafa PET. Traz a ideia da reciclagem. Olá, tudo bem, Anderson? Ei, querida, tudo bem? Prazer falar com você, com todos os ouvintes aqui do programa. Bom, a Transver Poesias nasce dessa ideia de levar poemas em garrafas, né? Eu comecei esse trabalho em 2014 na cidade histórica de Ouro Preto, influenciado pelo poeta Manuel de Barros. Então, essa palavra transver vem de um verso do Manuel, que ele diz: o olho vê, a mente revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. E é embebido desse universo do poeta matogrossense Manuel de Barros que eu vou pensar como transver com a poesia, vamos dizer assim, né? Como poder levar a poesia de um modo acessível para a população, de um modo gratuito, de um modo diverso. E então chego nessa ideia da garrafa e vou para a rua pela primeira vez em 2014 e para fazer um teste. E desde a primeira vez que eu pisei na rua deu muito certo, né? Então a gente pega garrafas Ombinex, cobre de jornal, põe um poema na parte externa e pendura essas garrafas em espaço público, né? Depois a gente pode estar assistindo ao vídeo para exemplificar melhor. Quem tiver interesse pode acessar as nossas redes. Então a Transvela nasce em 2014 com esse propósito de reuso de materiais. A gente reutiliza a garrafa, jornal ou qualquer outro tipo de papel, com a intenção de levar poemas de modo gratuito para a população. As garrafas ficam penduradas, as pessoas chegam, lê e levam para casa. Então esse é o propósito inicial. Então esse trabalho ele começa em 2014, deu certo desde o início, certo no sentido que eu digo das pessoas, né, interagirem, gostar da ideia, levar para casa, trazer questionamentos, dar sugestões. E assim o projeto foi crescendo, nós fomos ampliando o projeto. Em 2015 começamos a fazer produção cultural, oficinas literárias, e assim o projeto foi se expandindo. Hoje o projeto ele é uma rede no Brasil inteiro, né? De 2019 para cá, nós começamos a fazer ações em nível nacional. Então nós fizemos a primeira intervenção poética em 2019, chegando em 20 cidades de 10 estados. Em 2020 faríamos a segunda intervenção poética, mas aí veio a pandemia, todo aquele contexto que nós tivemos que passar, e aí arquivamos todos os poemas recebidos, porque desde 2016 a gente começou um processo dentro do projeto de fazer convite às pessoas, depois a gente transforma isso num edital para poder ficar mais organizadinho, e cada ano que o projeto foi passando, a gente foi aperfeiçoando esse processo. Então, atualmente, nós temos o edital Mande Poemas, que é onde as pessoas mandam seus poemas para fazer parte dessa intervenção nacional. Então, o ano passado, finalmente, nós conseguimos fazer a segunda intervenção poética nacional, comemorando 8 anos do projeto e homenageando o centenário da Semana de Arte Moderna. E esse ano, então, que é o assunto que nos traz aqui, vamos comemorar os 9 anos do projeto, homenageando o bicentenário do poeta Gonçalves Dias, nosso queridíssimo lá do interior do Maranhão. Então, a intervenção ela vai acontecer esse ano pela primeira vez em todo o território nacional, nos 27 estados, e vamos ter intervenções em 82 cidades, né? Em 82 cidades, não, perdão, em 70 cidades. Nessas 70 cidades, nós temos 82 representantes locais. E aí, esses representantes, Aera, são quem?
nos representa, é quem acredita na ideia, abraça a ideia, monta um grupo ou faz juntamente com uma instituição de ensino, né, um grupo de teatro, de escritas ou academia de letras, enfim, há diversos tipos de representantes locais pelo país que vai abraça essa ideia e a gente dá toda a orientação para que ela faça essa intervenção em sua cidade. Então, nós estamos com 82 parceiros pelo Brasil afora. Tem gente que está desde a primeira edição, né? Tem gente chegando pela primeira vez. Então, está sendo um movimento muito gostoso. Já estamos aqui na produção a todo vapor, já com as orientações, preparando a programação, ajustando os detalhes com os representantes. Então, é um convite, né, que a gente faz com esse projeto, com a ideia de transver o mundo, né, de sensibilizar o cotidiano. O ano passado nós levamos mais de 6 mil garrafas para as ruas, gratuitamente. Esse ano a gente deve passar a margem de 7 mil garrafas. Deve ficar entre 7 e 8, porque o número de intervenções vão ser maiores. Então, o edital desse ano encerrou, nós tivemos 277 participantes, quase 1.800 poemas recebidos, né? E aí, agora, dia 13, começamos esse evento que vai até dia 30, 17 dias de ações acontecendo pelo país. É um movimento muito grandioso, então convido a quem quiser conhecer mais, acessar nossas redes, né? Então, esse é um resumo para a gente começar esse papo. E aí, se você quiser fazer alguma pergunta mais direcionada para alguma questão, né? Estamos aí caminhando para 9 anos de história. Então, o projeto hoje nós contamos com um coletivo de pessoas que estão em 5 estados que coordenam o projeto em diversas frentes, né? E esse é um pouquinho. Esse Não vou ano, emendando uma coisa na outra aqui. esse ano vocês trouxeram como tema esperança, né? A esperança e a homenagem ao Gonçalves Dias. A esperança nos versos de um Brasil amador, bem lembrado. A temática desse ano é essa. Esqueci de dizer a temática. A questão da temática, a gente sempre opta, né? Começamos a fazer isso ano passado. O ano passado foi As Veias Populares da Poesia Brasileira, que resultou num documentário maravilhoso que está no canal da Transver, e resultou também na primeira antologia poética, com 423 poetas de 8 países aqui participando dessa nossa primeira antologia, que está disponível para venda em nossas redes, e-book ou livro impresso. E esse ano trazemos, então, a esperança nos versos de um Brasil amador, com esse olhar sempre, já era de um olhar popular, um olhar da diversidade de expressão, porque a gente tenta incluir todo mundo quando manda poemas, tenta ser o mais acessível possível, né? Não há, vamos dizer, restrição de idade, de qualificação. Não, qualquer pessoa pode mandar poema para ter os poemas participando. Então a gente tem desde jovens a pessoas idosas, desde pessoas que estão começando a expressar, a pessoas que têm prêmios literários, que são professores e professoras de literatura. Então é uma diversidade, uma troca muito rica dentro da rede, né? E esses poemas vai ganhar as ruas, né? Encantar as pessoas. Então é uma saudação, é uma evocação a esse eco de diversidade, de expressão, de vozes que nós temos no Brasil, e principalmente nesse ano, homenageando esse autor tão simbólico, né? Tão simbólico no sentido de representar o que é o Brasil, o que é essa brasilidade que nós temos, né? Descendente de negro, de indígena, que é o Gonçalves Dias. Então é grandioso termos ele esse ano como homenageado. É a primeira vez que a gente homenageia uma pessoa, né, dentro do projeto. Então isso está sendo muito inovador. A gente está pensando coisas diferentes, né, para esse ano. É isso.
Tá vendo? Eu vou engatando. Em que contexto que se insere a esperança desse Brasil amador? A esperança, A gente eu viveu acho que tanta tem dois coisa, né? contextos. Eu pensei um pouco, Oi? eu pensei um pouco na história do Brasil e a gente viveu com a pandemia tanta coisa e tantas transformações. Qual é a proposta que vocês têm através dessa temática? A esperança, esse tema ele foi definido coletivamente pelo comitê literário que nós temos, aonde que foi deliberado entre 6 pessoas. Então tinham várias opções de temas e aí a gente chegou nesse tema conjunto. A esperança ela se dá da seguinte maneira: a gente tem duas situações. A primeira é a pandemia, né? O ano passado foi uma retomada do evento e a gente vê ainda que nós temos muitos reflexos do que foi essa pandemia, não só no Brasil, mas no mundo, da perda de entes queridos, né? Da falta de respeito à medicina, à ciência, de empatia ao próximo, né? E etc, e etc. E também após esse caos que a gente vivia nesse governo anterior, dessa falta de respeito ao ser humano. Eu acho que resumiria dessa forma, no mais simples possível, né? A gente teve o caso aí dos Yanomami, o caso das vacinas, enfim, são tantas coisas duras que vai desestimulando a sociedade. Então, pensando num evento nacional e pensando nessas garrafas que elas vão para as ruas, de alguma forma, esse encontro, né, com as pessoas é uma forma de levar a esperança, né? Porque as garrafas, quando elas ficam dispostas nas ruas, elas geram um encantamento, elas geram um despertar diferente para aquele espaço urbano. Então as pessoas elas ficam muito encantadas. E eu falo isso porque é o que a gente recebe do público, né? 8 anos fazendo isso e a gente hoje tendo os representantes locais, a experiência que eles têm também passa nesse lugar de ver como que as pessoas se encantam. Então a esperança ela se dá principalmente nesses dois aspectos, mas também nesse lugar que vai de encontro a esses dois contextos da pandemia, desse desgoverno que nós tínhamos, é, de gerar e alimentar essa força, né? Desse esperançar que a gente está agora de uma retomada de cultura, de uma retomada de investimento na educação que nós temos no governo atual. Então, é um pouco nessa direção, né? Respeitar as vozes, a diversidade que nós temos nesse país e fazer isso de volta para a sociedade. Vem da sociedade e volta para a sociedade através como um presente, né? A pessoa pega a garrafa de graça, leva, dá para alguém, coloca na estante dela e ali aquilo ela vai relendo, né? Tem gente que faz coleção, né? Às vezes eu encontro com a pessoa, nossa, lá em casa eu tenho várias garrafas. Uma eu peguei em tal lugar, outra eu peguei em tal lugar. Então é um encontro, é um encontro com essa renovação que a gente está passando, né? Depois dessas dores, dessas marcas. Acho que seria Literalmente um pouco nessa respirar, né? direção. Literalmente, literalmente poder respirar. Não está ainda tão fácil, mas o cenário ele já está bem mais favorável, né? Um cenário de retomada de Ministério da Cultura, histórica implementação do Ministério Indígena, né? Ministério dos Direitos Humanos de volta, com pessoas qualificadas. Então, assim, a gente está podendo ver que agora o Brasil está sendo gestado, né? Administrado. Né? Então, acho que a literatura, a arte, ela tem esse lugar, né? De, de, de alguma forma ela reflete o que nós somos. E é esse o encontro que a gente vai ter nesse encontro e dessa forma homenageando o grande Gonçalvinho. As garrafas PET, quando são jogadas no ambiente, as tampinhas muitas vezes chegam até o mar e ferem os animais marinhos. Muitos morrem sufocados com as tampinhas das garrafas, com os lacres. Como que você teve a ideia de reciclar as garrafas? Que é uma coisa que é tão São necessária. garrafas. Sim. Na realidade, as garrafas que a gente reutiliza são as garrafas long necks de cerveja.
Porém, isso tem mudado um pouco de acordo ao contexto. Mas o projeto ele nasce com a ideia de reutilizar essas garrafas long necks, primeiro pelo seguinte motivo. Nós não temos uma diretriz, uma lei no país ainda, aonde que obriga as empresas de bebidas fazer com que essas garrafas retornem para a empresa. Como é a garrafa litrão de 600, né? A long neck não é dessa forma. A pessoa compra e leva com ela. E esse levar com ela pode ir parar em qualquer lugar, né? No meio ambiente, na rua e etc. Então, eu residia em Ouro Preto na época que eu comecei o projeto, e lá é uma das cidades que mais se bebe no país, devido ao contexto universitário e turístico que nós temos. Então, é muito comum encontrar muitas garrafas dessas pelas ruas da cidade. Então, quando eu começo o projeto, é nesse universo, é com esse propósito, vamos reutilizar essas garrafas. Era algo micro, pequeno, sozinho. E à medida que foi crescendo, fomos aperfeiçoando e mantendo essa ideia. Porém, agora, com a entrada dessa ação em nível nacional, a gente tem começado a ganhar desdobramentos para garrafas PETs de 500 ml. Né? Então, geralmente isso acontece em ambientes escolares que vão trabalhar com crianças muito pequenas. Então, esse ano a gente deve ter umas 3 ou 4 escolas que devem fazer a ação com garrafa PET. E aí, geralmente, a orientação que a gente faz com os representantes é que eles testem primeiro, experimentem para ver como isso vai se dar, né? Então, o propósito é sempre reutilizar o material, né? Seja PET ou seja vidro, né? Estamos aí planejando a intervenção para o segundo semestre em nível internacional do projeto, e aí vai ganhar um novo desdobramento nesse processo também, né? Mas no momento a gente tem trabalhado com as garrafas long necks em maior escala e as PETs só quando não é possível trabalhar com o vidro, né? Porque é isso, são garrafas assim, é muito vendido, né? Tem, acho que, sei lá, 4, 5 municípios pelo país que tem algum projeto, alguma coisa, por exemplo, acho que Londrina tem um projeto de lei, não sei se está ativo, que não permite a venda. Há um tempo atrás eu tinha pesquisado e tinha um projeto que não permitia a venda de long necks no município. Tinha um outro também pelo país. O Rio hoje tem uma proposta de algumas empresas que vendem nesse formato de garrafa, pontos de coletas. Então a pessoa leva 10 garrafas vazias e ganha uma cheia, por exemplo, né? Mas são ações muito pequenas diante de um cenário nacional onde se consome muitas long necks, né? Então, se a gente vê o que o projeto faz, né, mediante o tanto de consumo que tem pelo país, ainda é muito pequeno, mas é a nossa forma de contribuir. Né? Se a gente pensar que já são quase 15 mil garrafas que poderiam estar pelas ruas e estar dentro da casa de alguém, a gente já está dando um novo significado a esse trabalho, né? E isso vai reverberando de outras formas. Pessoas que se inspiram no projeto e começam a pensar essa ideia de transver, que é basicamente, né, segundo o universo do poeta Manuel de Barros, dar novos sentido aos objetos, novas funções aos objetos, né? A partir disso, as pessoas começam a fazer com diversas garrafas coisas para elas, nas casas delas, ou ações que ganham novos desdobramentos ao longo do ano, para além desse evento grande que a gente faz em abril, né? Mas em resumo, é maravilhoso. Nós estávamos conversando na semana passada com a escritora Dulce Maria Eugênia, que escreveu um livro sobre o João, que era um menino de rua, que ele teve um sonho que os objetos falavam. E quando ele acordou, ele viu o lixo ao redor e fez um projeto escolar com os outros meninos de rua para retirar o lixo da rua. E é interessante como as coisas convergem, né? Porque a temática dessa semana já está sendo a reciclagem de garrafa.
Existe um apelo muito grande no século XXI em relação à ecologia. Como você estava falando em governo, a Amazônia ficou bastante deixada de lado, teve muita queimada. Nós passamos por uma pandemia que é resultado também dessa forma errada de que nós nos alimentamos, como a sociedade se divide e organiza, né? Alguns têm tudo, outros não têm nada e acabam precisando se alimentar de uma forma ruim porque é o que eles têm como recurso. Então, o transver pode nos levar desde o micro da nossa realidade de Brasil até uma visão realmente global do que nós precisamos fazer para que a gente possa ter a vida na Terra por muitos e muitos anos, né? Perfeitamente, perfeitamente, gente. Nós temos algumas outras produções, né, que é onde a gente trabalha formação, conscientização ambiental, né, isso em outras produções. De certa forma, essa ação nacional, é, a gente, enquanto coordenação, nós orientamos que a pessoa faça a intervenção, né, porque é uma ação simples, não é difícil de ser feita. Porém, essa ação ela gera outros grandes movimentos nas cidades, né? Então a gente tem alguns municípios esse ano que praticamente toda a rede de ensino vai participar. Um exemplo, por exemplo, é a cidade de Triunfo, no interior do Rio Grande do Sul, né? Nós temos um professor parceiro que ele fez o ano passado um movimento com a escola inteira, agora ele está mobilizando a rede de educação. A mesma coisa se dá na cidade de Lagoa Dourada, com a professora Liliane, que esse ano já está mobilizando outras escolas, né? E aí isso vai se reverberando. Aí cada cidade tem algo diferente que acontece. Então, a intervenção, vamos dizer que ela é um ponto de partida para outros acontecimentos que esses representantes locais, junto com a sua equipe, eles fazem, né? No Maranhão, que é o estado do homenageado do Gonçalves Dias, nós teremos intervenção na capital, em São Luís, em Caxias e Aldeias Altas, que é a região onde ele nasceu. Então, nessas três cidades, nós teremos uma programação distinta, né? Não distinta no sentido diferente demais dos outros lugares. Vai ser muito parecido se a gente pensar no movimento que está acontecendo. Mas a gente está pensando algo mais solene e eu provavelmente estarei presente, né, nessas cidades. Vou me deslocar até o Maranhão para fazer parte das intervenções e fazer alguns momentos solenes nas cidades para trazer esse lugar do homenageado, né? Então, esse lugar do transver, né, que você traz é muito bonito de se ver. Nunca tinha pensado dessa forma, né? Que pensar nos hábitos que nós temos em relação a como nós estamos com a alimentação, com o meio ambiente, né? É fundamental, é fundamental, né? Então é isso. É uma ideia que pode se aplicar de diversas formas, né? De diversas formas e sem sombra de dúvida, nós estamos num período que não dá para esperar mais, tem que fazer, né? A questão da sustentabilidade não é para daqui 10 anos, já foi, é agora, né? A gente precisa pôr em prática planos, ações, conscientização, né? Porque são hábitos muito pequenos que faz a diferença se a gente pensar isso enquanto sociedade. Quando você vê lixo na rua, quando você vê pessoas com pensamentos retrógrados, né? Então, isso é tipo de coisa que você fala, cara, a pessoa está desmatando, a pessoa está poluindo um rio, né, com veneno, com mercúrio, como aquele processo lá de exploração de ouro em plena Amazônia, né? Então, são coisas assim que a gente vê que nós estamos muito, não todos, né? Mas ainda há esse aspecto, há esse tipo de comportamento muito triste dentro da nossa sociedade. E com certeza é preciso transver isso. Transver de modo simbólico e bonito, mas transver de modo legislativo, né? Pressionando grandes indústrias, empresas que têm
extraído milhões e bilhões do nosso país e retorno diretamente a gente às vezes acaba não vendo, né? Seja a poluição, seja a extração excessiva da água, que é uma outra coisa que tem ficado muito em pauta. Essas empresas de bebidas chegam nas cidades e secam os rios, né? Minas Gerais, a gente tem duas regiões que isso está virando uma coisa comum, né? As cidades estão começando a ficar sem água, porque o lençol freático está secando. Então, assim, é um tipo de comportamento que a gente não deveria estar vendo em pleno século XXI mais, né? E de Então, certa maneira. parece que ficamos vendo um tipo de comportamento assim, eu acompanho muito o processo da ONU, das reuniões, assim, nunca fui, né? Acompanho à distância, falta ainda recursos para conseguir participar desses momentos, mas eu fico acompanhando e a gente vê que essas negociações, elas muitas das vezes faltam ações práticas, né? Ações práticas. Então, não dá mais para negociar. Tem que ser. É, é uma negociação que ela tem que vir de modo consciente. Tá, tem que negociar? Vamos negociar, mas olha, você precisa mudar o seu processo ou você vai parar de explorar no nosso país. Né? Ou seu processo assume um ato sustentável ou você vai parar de explorar no nosso país. Porque a gente vê que as empresas elas compram as instituições políticas, né, os órgãos políticos, e aí fica nessa barganha. E aí, no final das contas, vai postergando isso. Né? Vai postergando isso. E a gente já está no momento de grandes evoluções tecnológicas, a gente tem condições, sim, de ter processos de exploração de matéria-prima muito mais seguro, ou mudança da matéria-prima, mudanças de hábitos, e muita coisa está linkada à educação, né? E aí a gente faz isso, né, Jair? A gente vai fazendo enquanto uma organização é, sem fins lucrativos que nós somos, e o que a gente consegue fazer é conscientizar, sensibilizar as pessoas, né? Que às vezes em uma garrafa que a pessoa desperta para esse processo de reutilização de material, né? Para parar para refletir sobre o lixo, que é uma coisa que não se conversa, né? Coleta seletiva. Eu faço a separação do lixo aqui na minha casa, eu chego ali na rua, não tem onde deixar o lixo separado. E aí, Isso é como é que verdade. faz? Né? Chega ali na rua, vira tudo uma coisa só. O caminhão vem, vai tudo misturado. Então a gente está muito atrasado ainda. Se a gente vai pensar em questão dessas coisas básicas, né, da sociedade de consumo, né? No Brasil precisa mudar desde a legislação, né? Precisa vir do topo a mudança. Uma coisa muito interessante é como que a cultura transforma. Porque o que eu posso observar no seu projeto é que vocês pegam a garrafa, fazem a transformação dela em um objeto de arte e alteram o pensamento das pessoas em relação ao lixo. É uma coisa que inicialmente seria descartada e se torna um objeto de luxo, né? Exatamente. Exatamente. Já aconteceu cada coisa legal no sentido positivo, assim, o ano passado, por exemplo, tinha um representante local do interior de Santa Catarina que ele me mandou mensagem de manhã: Anderson, eu não estou conseguindo encontrar garrafas, que não sei o que, tá muito difícil. Isso era, sei lá, 8, 9 da manhã. Quando foi, aí eu fui, respondi a ele, dei algumas sugestões e tudo mais. Quando era no final do dia, ele tá voltando para casa do trabalho, que ele estava dando aula, ele me manda um áudio super alegre: rapaz, você acredita que eu encontrei um monte de garrafa empilhada na beira da estrada? Eu enchi meu carro e trouxe embora. Ele ficou feliz de encontrar a garrafa na Ele estrada. ficou feliz. Então eram garrafas que já estavam no meio ambiente, empilhadas na beira de uma BR, que ele pegou e levou para casa. Uma vez eu fui fazer uma ação, eu sou natural do Espírito Santo. Eu fui fazer uma ação na minha cidade, e aí eu estava na casa dos meus pais lá, e meu pai, minha mãe já conhecia o trabalho, já tinha anos que eu fazia. Aí meu pai falou assim: ó, meu filho, eu acho que deve ter um tanto dessas garrafas lá no meio da roça que alguém jogou.
Aí eu falei, ué, vamos lá ver e pegar. Fomos lá, as garrafas tinha uma cara que estava lá, que ele estava mexendo na roça, ele viu esse tanto de garrafa, ele lembrou do projeto, chegou em casa, falou comigo, fomos lá, pegamos essas garrafas que estavam lá há anos, cheias de terra, deixei de molho, limpei e reutilizei essas garrafas e foi parar dentro das casas das pessoas. Então, é um ato que pode parecer simples, mas se a gente pensar, pera, o que que eu tenho dentro da minha casa que eu posso reutilizar, né? Como é que eu posso mudar meu hábito, por exemplo, ir no mercado e não precisar trazer sacola plástica para casa? São coisas básicas, né? Tem países que não usam mais o plástico, não é permitido o uso do plástico, né? Então quando a gente entra nessa seara de discussão, são muitas coisas, né? Tem um livro de uma ambientalista que trabalhou no Greenpeace por muitos anos, me foge o nome dela agora, mas o livro é A História das Coisas. Ele é de 2008, se eu não me engano. Tem um pequeno documentário de uns 8 a 9 minutos no YouTube sobre. É um resumo da obra, né? Mas vale a pena ler o livro inteiro. Ela faz um levantamento sobre o lixo no mundo, mas aí ela faz um processo desde a extração da matéria-prima, passando pela produção, a venda, o uso e o descarte. E como que esse descarte é lidado. Então ela passa por todas as etapas do consumo e o quanto que cada coisa gasta de água, gasta de matéria-prima. Então a gente tem a consciência ali, a partir de dados, quanto que se gasta para produzir um computador, quanto que se gasta para produzir uma calça jeans, uma blusa, né? Então você estava falando um pouquinho sobre a história das coisas, que fala sobre é, o consumo que nós fazemos de materiais, o valor, o custo de cada coisa. Que às vezes a gente não reflete racionalmente. Refletir tem que ser assim, ter uma, diria que não racionalmente, mas não de uma forma consciente sobre o uso que nós fazemos dos recursos. E esse livro traz uma reflexão sobre o que cada coisa utiliza recursos naturais e quando há o descarte existe um desperdício de recurso natural. Exatamente. E esse livro da Annie Leonard, né? Eu estou falando em português assim, mas é só jogar A História das Coisas é fácil de localizar. Tem um vídeo no YouTube que resume perfeitamente a obra. Ele foi um levantamento do início do século XXI. Eu fico pensando se ela fizesse esse levantamento, sei lá, agora, sabe? Aonde que a internet ela assumiu um papel gigantesco que não era na época do processo de consumo. Então é muito fácil eu comprar as coisas hoje em dia. Eu não preciso nem sair de casa. Chega na minha casa. Se você mora numa metrópole, você pede um lanche, o lanche vem na sua casa e aí vem sacola, vem isso, vem aquilo, né? Você comprar uma vez ou outra, tudo bem, mas tem gente que tem o hábito de viver assim. E aí, o problema não está só no consumidor, o problema também está na empresa, que ela não pensa formas estratégicas. Claro que já temos empresas que atuam dessa forma, mas é uma parcela ainda muito pequena, né? É, como que eu posso levar o produto para o meu cliente sem utilizar esse tanto de plástico, esse tanto de sacola, né? Então, passa por toda a cadeia de produção. Como é que a gente pode mudar os hábitos, né? Então, se a gente faz um levantamento hoje relacionado a alguns anos atrás, o índice de consumo ele aumentou e muito. Não decaiu, ele aumentou, porque é muito mais gente consumindo. A sociedade populacionalmente cresceu. A internet, hoje em dia, ela estimula o consumo cada vez mais. Você está vendo um vídeo, é anúncio. Você está assistindo a TV, é anúncio. Você está ouvindo um podcast, tem anúncio. Então, a gente está rodeado por anúncio o tempo todo. Você está na rede social, você tem anúncio, né? Por onde a gente vira, tem anúncio acontecendo. Tem produto sendo vendido. Eu mostrei o livro aqui agora há pouco, né? Aqui no bate-papo. É mais um produto que está aí, né? Então, assim, são esse lugar
peraí, será que eu preciso realmente comprar isso? Que aí é um outro lugar para a gente refletir, que às vezes a gente compra coisas desnecessárias. Vou dar um exemplo prático. Eu compro roupa muito pouco. E às vezes quando eu compro no brechó. Já são roupas usadas. Raramente, o ano passado inteiro, eu comprei uma calça e uma camisa nova. O ano inteiro, eu comprei uma calça e uma camisa, porque eu tinha uma viagem, e aí eu vi que eu estava precisando, porque estavam bem surradas as roupas, então eu resolvi comprar, né? Mas é o ano inteiro, é, é assim, como é que a gente pode mudar? Tem gente que compra coisa todo dia, é sapato novo, é roupa nova, claro que tem situações e situações, né? Cargos e cargos. A função, a área que eu atuo, para mim é tranquilo, né? Mas aí tá. Será que eu estou comprando porque eu acho que precisa, porque a minha área ela obriga que eu faça? Ou será que a gente também pode ludibriar esse padrão de consumo? Que ele é imposto, né? Ele é imposto. Então é nesse lugar aí que a gente pode refletir, que a gente pode ampliar. Há muitos anos atrás, quando eu começo a estudar um pouquinho mais, eu sei que eu conheço muito pouco ainda, né? Mas eu começo a pensar, peraí, como que na minha vida pessoal eu posso começar a mudar os hábitos? E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi mudar os hábitos de compra de roupa, diminuir bastante, comprando roupas usadas também, e a questão das sacolas plásticas, né? Só em último caso, se eu não tiver com uma mochila, com uma sacola ecobag, que eu vou pegar uma sacola plástica, né? Então, assim, mesmo que tá lá na sacola falando que a sacola é reciclável, né? Muitas das vezes esse símbolo, ele é só um símbolo, né? Então, a gente tem isso também, né? Tem muitas empresas que dizem ser sustentáveis e não são. Não sei se você soube, agora em março veio à tona um caso em Minas Gerais de uma grande marca de café gourmet com um preço caríssimo, com os funcionários trabalhando em estado análogo à escravidão. E aí, como é que é isso? Que consciência é essa que está dizendo ter um valor no seu produto se os seus funcionários estão trabalhando de uma forma desumana, né? Então, perpassa a relação pessoal também. Sustentabilidade também vai para esse lugar das relações de trabalho, para as relações interpessoais familiares, né? Como é que a gente consegue ter uma relação sustentável entre as pessoas que a gente interage no mundo, né? A sustentabilidade ela também está nisso. Ela não está só no consumo, né? Ela não está só na forma de pensar, peraí, o meu corpo está sustentável, eu estou comendo bem, eu estou fazendo algum exercício, qualquer um que seja, não é por uma questão só de bem, de status, de, vamos dizer, de padrão de beleza, mas era uma questão de saúde, porque hoje nós temos uma sociedade que trabalha muito mais confortável no sentido de trabalhar sentado. Eu mesmo trabalho o dia inteiro praticamente sentado, né? Se eu não fizer algum exercício, pensar que não, a barriga está lá na frente. Você come, senta, né? E isso é comum hoje em dia. Como é que eu não vou dar atenção ao meu corpo? Eu tenho que fazer algum exercício, fazer uma trilha, vou fazer academia, vou fazer uma aula de dança, alguma coisa. Tem que fazer. Ah, não tenho condições, né? Porque a gente está falando de uma situação que tem pessoas que não têm condições de pagar. Eu não tenho condições de pagar uma academia, eu vou na pista e corro. Vou correr na BR, né? Às vezes tem dia que eu não consigo. Então, assim, a sustentabilidade ela passa por vários âmbitos da nossa vida enquanto sujeitos e enquanto sociedade. E é importante que a gente reflita sobre isso. E acredito que numa parcela pequena, mas que a gente, com o nosso ato de levar esse trabalho para a sociedade, a gente possa estar regando essas reflexões, né? Nossa, que bonito, né? Desde a relação do eu comigo, para passar da escala do universo, da utilização dos recursos. Bem importante. Nós estamos Fundamental, aqui né? com o Anderson Wolf. O seu nome é bem difícil. Valfré, tranquilo, acontece. É difícil mesmo, tem hora a pronúncia.
Anderson, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da iniciativa, conhecer um pouquinho. Eu queria falar com você sobre tanta coisa, sobre cinema, sobre teatro. Que eu vi que você fez alguns filmes. Você fez inclusive Sim. uma peça interpretando as várias faces do Chico Buarque, não é isso? Ah, isso foi um musical há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, 2013. Eu morava em Vitória e eu fazia parte de uma companhia de dança, então a gente interpretava, dançava e cantava. E foi feito um musical em homenagem ao Chico Buarque. Então a gente cantava, não era um musical inteiro, porque eram vários artistas participando, mas a minha participação dentro do musical, a gente fazia umas 4 cenas, abertura, fechamento e tinha umas duas, né? Depois tinham as outras apresentações, de outros trabalhos que a gente fez em outros espaços, mas foi um musical feito para uma apresentação única. Foi uma apresentação única que foi feita no Teatro Carlos Gomes, em Vitória, Espírito Santo. E foi uma experiência muito rica, assim, porque eu sou do teatro, né? A dança, adoro, música, adoro, mas quando a gente tem que mesclar essas três coisas em uma, é muita coisa ao mesmo tempo, é muito mais. A atenção do artista, ela tem que estar muito ampliada e muito atenta, porque você está num palco com um elenco gigante, como era o caso, né? Você tem uma banda tocando, você tem a cantora principal e você tem que estar sincronizado e estar com a respiração alinhada e com o foco alinhado. Então é uma dinâmica muito diferente de atuar, por exemplo, numa peça de teatro, né? Ou só na dança. O musical ele faz isso, né? Ele mescla várias linguagens. Então há um desafio muito maior para a atuação de quem está ali. Mas foi meu primeiro e único musical, mas foi muito bom. Foi muito bom. E você falou do filme, o filme que eu atuei, o longa-metragem, ele foi dirigido pelo Rosenberg Cariri, com participação do Antônio Pitanga, do Rocco Pitanga, da Silva Buarque, veio alguns artistas internacionais, né? Esse filme foi rodado em Ouro Preto, ele já teve a pré-estreia nacional, já foi exibido em alguns cinemas, mas ainda ele não teve uma circulação massiva, né, nos cinemas brasileiros. Não está disponível em lugar nenhum para assistir, e aí é uma Ah, questão da produção em si, infelizmente. Mas eu estou esperançoso que ele vá para alguma plataforma digital, porque eu também quero reassistir ele, eu assisti só na pré-estreia. Se chama Os Escravos de Jó, né? Foi um filme rodado em Ouro Preto e ele tem uma ou duas cenas que foi rodado em Fortaleza, que é a terra do diretor, da produtora, que é de lá. ele fez só os festivais e aí. Ele fez pouquíssimos festivais, na realidade. Eu já questionei a produtora por que que não está rodando mais. Um elenco maravilhoso, uma história maravilhosa, né? E não sei o que está acontecendo, por que que o filme não está rodando. Quero aproveitar então, Jaiara, já que a gente está chegando, Jandiara, eu estou falando Jaiara, estou confundindo seu nome, olha só, estamos confundindo nomes. Tem uma representante local nossa que se chama Jaiara, lá de Tocantins. E aí estou confundindo o seu nome com o dela. Deixa. Tá ouvindo um barulho aí? É a rua. Não sei se está chegando aí. Aproveitar e deixar o público que está acompanhando o programa, quem tiver interesse em acompanhar o projeto, nós temos site, temos Instagram, Facebook. Deixa esse som passar que tá osso. Facebook, Instagram, YouTube. Se jogar direto no Google, vai encontrar o site, facilita. @transvpoesias. Transvpoesias. A nossa programação ela já está no ar, já consegue acessar no nosso site, né? E os posts já estão acontecendo. E temos intervenções em todo o país. Então, não vou falar de uma cidade.
porque são 70 cidades. Então, se você quer saber se a sua cidade vai ter intervenção, acesse o nosso site, tem a aba programação, você consegue ver todas as cidades que vão ter por estado. Então, você pode ir na aba do seu estado e olhar quais as cidades que vão ter intervenção. Lá vai ter a descrição do endereço, data que vai acontecer, horário, quem é o representante local, quem é a equipe que está envolvida. Todas essas inscrições vai estar em nosso site. Então é isso. Apoie o nosso projeto seguindo, compartilhando. Se quiser comprar o livro está bem acessível, o link está na bio no Instagram, né? Está no nosso site também. E é isso. De 13 a 30 de abril, Transver Poesias realizando a terceira intervenção poética nacional em homenagem ao Gonçalves Dias, né? Seguindo aí a esperança nos versos de um Brasil amador. E esse é o lema para a gente transver e regar essa esperança, né? Ampliar a consciência, a reflexão em torno do reuso, através também da inspiração literária de nossos povos e versos que nós temos nesse país. Querida, gratidão pelo espaço, por toda a equipe do programa. É uma honra sempre estar podendo falar do projeto, divulgar o projeto. Qualquer espaço, sempre que eu vou, eu fico muito feliz, porque é mais uma porta que se abre, né? Então, gratidão pelo espaço, pelo momento aqui de troca, viu? E qualquer coisa, faça contato com a gente. Muito obrigada, André, Anderson. O Jaiara e o André ficou o programa inteiro. Muito obrigada, Anderson. Muito sucesso no seu projeto. E o que vocês precisarem, puderem contar conosco, estamos aqui, tá bom? Bom começo de semana para você. Agradeço, querida. Igualmente. Um forte abraço e a todos aí que estão acompanhando. Muito obrigada.